Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a visualizar dados no Excel de uma forma muito rápida. Para isso, nós vamos utilizar gráficos de colunas, vamos ver alguns insights aí para melhorar a forma como a gente apresenta os nossos dados e também gráficos de linhas aí para a gente poder entender o comportamento das nossas vendas semanalmente. Claro que nós vamos utilizar uma planilha aí fictícia para isso, mas por esse motivo vai ser muito bacana que nós vamos pegar uma base de dados totalmente bruta aí e vamos conseguir analisá-la, tá bom? Espero aí contar com os comentários de vocês para que a gente possa melhorar esses vídeos e ter vocês também acompanhando, além da aula inteira, os nossos próximos conteúdos. Bom, então aqui a gente tem a nossa planilha de vendas semanais, que a gente tem explorado nessa série de Excel para vendas, principalmente focando em iniciantes, onde eu tenho aqui as minhas regiões, né, que eu já filtrei num artigo anterior, que eu aconselho você a ler aí, assistir os vídeos também. E agora a gente vai começar a criar gráficos. E nós vamos criar um gráfico de coluna para ver o comportamento das vendas regionais e nós vamos criar um gráfico de linha também para a gente ver essas vendas e o comportamento dela a cada semana, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Nós vamos basicamente utilizar a função soma-C, que eu já ensinei para vocês em um artigo anterior, vale muito a pena dar uma olhada lá, né? Então, o meu intervalo é onde estão as minhas regiões aqui, ó. Vou clicar no primeiro, Ctrl Shift para baixo. Depois, o meu próximo item é eu colocar aqui um ponto e vírgula. O meu critério vai ser o Espírito Santo, né? Estou clicando nele porque depois eu vou utilizar o auto-preenchimento, ele vai utilizar os outros estados. E o meu intervalo de soma é onde estão os números que estão aqui nas vendas semanais, ó. Ctrl Shift para baixo, Enter, ele vai me dar o total do Espírito Santo, não é mesmo? E aí o que eu faço? Eu uso o nosso famoso auto-preenchimento aqui, ó, para replicar esses cálculos e aí eu obtive as vendas anuais para cada regional. Vamos ver como é que fica agora a nossa média semanal de vendas. Deixa eu só utilizar um pouquinho melhor o espaço aqui. Então, ó, média. E aonde estão essas médias? Nas minhas vendas semanais, ó. Ctrl Shift para baixo, Enter. Tá aí a minha média. Então eu já tenho os dados para começar, não é mesmo? O primeiro gráfico que nós vamos criar aqui é o gráfico de colunas, onde nós vamos entender como funciona aí, né, esse gráfico e principalmente o comportamento das vendas por ano para cada regional. Para criar o meu gráfico de colunas, o procedimento é bem simples. Eu vou selecionar aqui as minhas colunas, a minha coluna onde eu tenho as regionais, os valores dela. Vou vir aqui em inserir e eu vou utilizar aqui o gráfico de colunas. Então eu posso selecionar nesse primeiro aí e ele vai me dar esse gráfico. Tá vendo? Ó? Esse gráfico, do jeito que ele está aqui, ele não está muito legal. Por quê? Porque ele não tem um título, o eixo dele não está começando no zero. Então, por exemplo, a gente vê essa diferença aqui grande, né, do Espírito Santo para Minas Gerais, mas isso porque a gente está considerando um intervalo começando nos 62 bilhões aqui, né? Esses números aqui estão feios, essas linhas estão aqui no meio, né? E a gente já viu num artigo aqui de comunicação de dados que isso não é legal, a gente precisa melhorar esse gráfico. Então, a primeira coisa, eu vou colocar um título aqui, ó, vendas anuais por regional, certo? Vou clicar nessas linhas aqui, vou excluí-las, porque eu não preciso delas aí, não é mesmo? Vou ajustar esse gráfico. De que jeito que eu vou ajustar esse eixo aqui, ó? Vou vir aqui nas minhas opções de eixo, ó, onde eu vou poder selecionar aqui o meu eixo. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui, ó, formatar eixo. Ele vai mostrar aqui para mim, então, ó, opções do eixo, limite mínimo, ele vai começar no zero. Então vou colocar aqui, ó, zero. Olha só como já mudou bem aqui, não é mesmo? Outra coisa que eu vou tirar aqui as minhas unidades, ó. Então como é que eu vou fazer isso, ó? Unidade de exibição, vou clicar aqui e vou selecionar bilhão, não é mesmo? Ó? Então vou vir aqui, ó, bilhões. Olha como já melhora aqui o meu gráfico. Tá vendo só? Ficou muito mais fácil de eu poder visualizar esse gráfico agora, não é mesmo? O que eu vou fazer para finalizar? Vou destacar o meu eixo aqui do Espírito Santo como sendo o inferior. Então vou colocar ele numa cor vermelha. Tem que selecionar só ele aqui, ó.
Então vamos clicar 2 vezes nele, vou colocar ele como vermelho, e o Rio de Janeiro, que tem o maior faturamento, vou colocar ele no verde. Então vamos dar 2 cliques aqui, ó, preenchimento da forma, verde, tá aí, destaquei os meus gráficos. Tá vendo, ó? Poderia colocar qualquer coisa aqui, uma cor mais fraquinha aqui nos eixos de Minas Gerais e São Paulo, mas não vamos fazer isso, tá? Mas poderia ser. E aqui, ó, a gente já consegue ver rapidamente que o Rio de Janeiro tem o maior volume de vendas, o Espírito Santo tem o menor. Então, se eu tiver que agir, por exemplo, no meu Espírito Santo, eu posso buscar o que está sendo feito de melhor em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente para talvez replicar no Espírito Santo e ver se essa estratégia pode me ajudar a aumentar as vendas aqui no Espírito Santo, tá bom? Agora que nós já fizemos esse primeiro gráfico, nós vamos fazer o segundo, que vai ser um gráfico de linhas na minha série aqui das semanas, e aí vocês vão ver que vai dar para a gente explorar um pouquinho melhor esses resultados. Então agora nós vamos criar um gráfico de linha para cada regional. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar primeiro a minha de Minas Gerais aqui, ó, vou clicar na data, nas vendas semanais e vou selecionar ela aqui, tá vendo? Ó? Olha só. Como foi curtinho, né, não tenho tantos dados assim para regional, eu pude selecionar com o mouse. Senão eu poderia utilizar um intervalo aí, né, o Ctrl Shift End, por exemplo, para selecionar. Então vou vir no meu gráfico de linha aqui e vou plotar o meu gráfico aqui de Minas Gerais. Não é mesmo? Então ele está aqui, ó. Vou mudar o título do gráfico. Então, ó, de novo, ó, vendas semanais por regional. E eu vou editar essa série aqui para que me apareça a legenda, né? Então, ó, botão direito, selecionar dados, editar, e o nome da minha série vai ser o quê? Vai ser Minas Gerais. Olha lá. Ok. E qual que é a vantagem disso? Eu já posso mostrar uma legenda aqui, ó, para falar que é Minas Gerais. Se eu tivesse só com o gráfico de Minas Gerais, eu nem precisaria da legenda, não é mesmo, pessoal? Eu colocaria no título e deixaria de ter essa competição aí com os meus dados. Mas como a gente vai plotar outros dados agora, vale a pena a gente ajustar, não é mesmo? Então, antes de plotar os outros dados, o que nós vamos fazer? Ó? Mesma coisa aqui, ó. Vamos formatar o eixo, vamos começar aqui no 0, e a minha unidade vai ser bilhões. Então vamos selecionar aqui, ó, bilhões. Tá aí, facilitou bem, não é mesmo? Ó, vamos aumentar aqui um pouquinho. Tá aí a minha série de Minas Gerais. Vamos adicionar novas séries? O trabalho de adicionar as novas séries, facinho. Clico aqui, botão direito, selecionar dados. Eu vou adicionar uma nova série. Qual que vai ser o nome dessa nova série? Vai ser aqui, São Paulo, não é mesmo? Onde que estão os valores dessa nova série? Agora, eu não preciso selecionar as datas mais. Eu venho aqui e seleciono só os valores. Por quê? Porque as datas já foram selecionadas. Então, ó, Enter, tá aí. Adicionei São Paulo. Vamos adicionar mais uma? Vamos adicionar o Espírito Santo, ó. Na verdade, o Rio de Janeiro, que já está aqui, ó, Rio de Janeiro. Vamos selecionar a série, ó. Rio de Janeiro aqui. Colute, poderia utilizar os filtros, por exemplo? Poderia facilitar utilizando os filtros, né? Então, ó, Rio de Janeiro e, por fim, Espírito Santo. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui Espírito Santo, ok, e vamos selecionar aqui os dados também, ó. Poderia até usar o Ctrl Shift para baixo. Aí, todas as minhas séries estão aqui, eu vou dar ok, e aí eu vou conseguir visualizar todas aqui no meu gráfico. No artigo, vocês vão ver que a cor está diferente, né? Por causa da ordem que foi selecionada, zero problema, tá, pessoal? O importante aqui é vocês entenderem como é que foi feito, né? Vamos interpretar esses dados um pouquinho agora para a gente poder tirar alguns insights. Agora que a gente já tem esse gráfico aqui, ó, a gente consegue analisar, né, algumas informações. Vou pegar uma seta aqui, por exemplo, para indicar bem visual para vocês algumas coisas que a gente vai estar visualizando, né? Então, olha só, olha a seta aqui, ó. Por exemplo, uma análise que você poderia estar fazendo. O que está fazendo, o que está proporcionando essas quedas tão bruscas no faturamento em menos de, vamos dizer aí, um mês, né? Se a gente olhar no nosso eixo ali,
nas regionais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, não é mesmo? Ó, o que, por exemplo, ocasiona que Minas Gerais e São Paulo estejam tendo a mesma queda aqui, tá vendo? Ó, na mesma semana, enquanto a gente nota aqui que tem um pico, né, no Rio de Janeiro. Poxa, tá meio ruim de analisar, não tá? Então, se tá meio ruim de analisar, eu posso comentar com a equipe que eu vou editar esse eixo aqui, colocando, por exemplo, um valor mínimo aqui, ó, de 1,4 bilhões aqui, ó, só para vocês verem, ó. Vamos colocar aqui, deixa eu selecionar de novo, ó. Então vamos lá, formatar eixo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 1,4 e a nona, que é o que ele está chamando de 1,4 bilhões. Poderia até subir um pouquinho mais o meu eixo para 1,5, ó. Vai ficar melhor, tá vendo, ó? Então olha o meu gráfico aqui, né? O que está ocasionando essas quedas? Poderia ter esse insight. Por que, por exemplo, vamos trazer a seta aqui, ó. Por que, por exemplo, Minas Gerais e São Paulo tem uma queda tão brusca, enquanto que no Rio de Janeiro tem uma alta praticamente na mesma semana? Né? Então, esses são o tipo de insights que só uma visualização de dados pode te ajudar, não é mesmo? Nós vamos fazer uma última análise aqui, trazendo a média para esse gráfico. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma coluna da média aqui para a gente poder inserir ela no gráfico, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui média, não é mesmo? A média semanal, tá? E aqui, ó, eu vou calcular, vou copiar essa média aqui para cá, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Vou copiar ela aqui e ele já vai aparecer para mim, tá vendo, ó? E são dos benefícios da tabela, tá vendo? Ele já entende que esse valor vai estar replicado em toda a tabela aqui para mim, não é mesmo, ó? E aí eu vou inserir ela no meu gráfico. Como é que eu faço isso? Botão direito aqui, selecionar dados, vou adicionar, qual que é o nome da série? Média semanal, e eu vou selecionar os valores da série aqui, pegando a coluna de média, ó. Ó, deve ter dado algum erro aqui na hora que eu selecionei. Ah, ele manteve o 1 lá, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Ctrl Shift para baixo, Enter. Ele vai plotar a minha média lá no gráfico, que eu vou colocar numa cor vermelha aqui para facilitar a gente visualizar, ó. Olha lá, tá vendo? Então ele já mostra aqui a minha média semanal, não é mesmo? Então, trazer isso para cá, eu posso agora entender quais são as semanas que estão abaixo da média, ter essa média como um direcionador aí para pensar em metas, né, semanais, pensar em metas anuais. Então, trazer a média para o gráfico também te ajuda a ter essa tranquilidade para o seu planejamento, de entender que algumas semanas, por exemplo, podem estar abaixo da média, que você já documentou isso, outros acima da média. Então, essa é uma forma bem legal também de você analisar seus dados, né? Só para mostrar aqui para vocês uma dica, você pode mover isso aqui para branco, ó, fundo branco, fonte branca, e aí os dados que você utilizou, eles não são mostrados mais. Uma das formas que você consegue fazer quando você está trabalhando aí com um gráfico, né, no Excel de forma rapidinha, principalmente se a sua base de dados não for tão grande assim, tá bom? Assim a gente finaliza essa nossa aula sobre como visualizar dados no Excel. Espero que vocês tenham obtido insights muito bacanas aí e possam colocar em prática já nas planilhas de vendas que vocês utilizam, independente do tamanho aí da sua base de dados, tá bom? Não se esqueçam de acessar o nosso blog sempre que possível para visualizar as nossas novidades, se inscrever em nossa newsletter e também aproveitar as promoções da Udemy, que a gente está sempre lançando para você adquirir um dos nossos cursos, e acessar o nosso canal do YouTube, onde a gente tem bastante curso e conteúdo gratuito. Tá bom, pessoal? Fico aguardando vocês em nossos próximos posts. Não esqueçam de interagir conosco aí nos comentários, que vai nos ajudar bastante a melhorar cada vez mais os conteúdos aqui apresentados, tá bom? Um forte abraço aí para todo mundo.